Ok, vai dar um ok aí para todo mundo. Bom, pessoal, então é um prazer, como eu disse, nós estamos aqui do Instituto Arvo, temos uma equipe aqui do Instituto Arvo, temos as nossas painelistas, né, doutora Marcela, e a gente está muito feliz com esse evento e espero que seja bem proveitoso e que a gente possa trocar muitas experiências aqui nesse dia de hoje. Eu vou só contar um pouquinho de como vai funcionar esse nosso encontro. A gente vai começar com as painelistas trazendo, né, os temas propostos para o nosso encontro de hoje. Semana que vem espero contar com todo mundo aqui novamente. E a partir disso, quem for tendo dúvidas ao longo das apresentações, coloca no chat para a gente, por favor, que a gente vai organizar e ao final fazer algumas perguntas com essa mesa que vai ser moderada pela doutora Marcela. E aí a gente depois vai ter um momento que também vamos colocar vocês em grupo com algumas perguntas para vocês debaterem, trazerem caminhos para a gente discutir sobre questões que, né, com certeza são questões de todo mundo que está aí no dia a dia da causa animal. Bom, então vou agradecer mais uma vez a presença da doutora Marcela, a disponibilidade, a doutora Marcela Nunes de Oliveira, né, graduada em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em Direito Penal, é promotora de Justiça do Estado de Minas, faz um trabalho aí também com a SEDA. Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora Marcela. Eu que agradeço, Patrícia. É uma honra para mim estar aqui hoje com os senhores, com as senhoras, debatendo sobre um assunto que eu considero tão importante, né? E acho que todos nós, a proteção animal. Então, eu agradeço o convite ao Instituto Arbo e também à SEDA, que é a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais do Ministério Público. Eu sou promotora de justiça, mas antes disso, eu já era protetora de animais. Hoje, inclusive, a minha escolha profissional se deve à causa animal. Foi por causa dela que eu decidi me tornar promotora. E então eu devo isso também a essa luta. E eu falo em luta porque, assim como na história dos direitos humanos, né, nenhum direito nos foi dado, tudo a gente precisa conquistar. E não é diferente em relação aos direitos dos animais não humanos, né? E eles têm a nós para lutarmos por eles. E a nós, eu falo nós protetores, mas nós também enquanto órgão público, né, enquanto Ministério Público. Então, o que eu queria trazer aqui só nesse primeiro momento assim de abertura é uma mensagem de esperança, uma mensagem de união, de que nós estamos juntos. O Ministério Público ele tá junto nesse campo de batalha por meio da SEDA, por meio dos promotores de justiça, do meio ambiente. Então, assim, o que eu coloco aqui é que os senhores protetores procurem pelo Ministério Público, procurem pelo promotor de justiça da sua comarca. É, eu considero importante, né, que a gente tenha esse vínculo estreito com a proteção animal da cidade. É o que eu busco, a Patrícia, a Lais estão de prova disso, que eu acho que a proteção desempenha esse trabalho muito importante de resgate, de alimentação, de cuidados e de procurar mesmo efetivar os direitos dos animais. Então, é um trabalho, né, que por muitas vezes caberia ao poder público desempenhar, porque é evidente o interesse público envolvido nisso. Então, é esse espaço, né, para a gente discutir. Essa é a segunda edição, não é, Patrícia? Se não me engano, é a segunda edição dos Diálogos com a Proteção Animal. Teve no ano passado, eu participei também. Então, é esse espaço aqui para a gente discutir, principalmente no encontro de hoje, sobre organização e gestão de organizações que atuam na proteção. Então, sem me prolongar aqui, eu passo a palavra para a nossa primeira painelista. Eu que apresento, Patrícia? Sim? Então, hoje, como primeira painelista, eu apresento a Perla Poltronieri, fundadora e presidente da Catland Adoção de Gatinhos, formada em marketing, pós-graduada em administração estratégica e logística, com MBA em gestão de projetos. Perla é mãe de 2 filhos humanos e 6 gatos. É ativista que atua em defesa dos animais,
palestrante sobre assuntos do meio ambiente, ética e proteção animal, protetora independente desde 2009 até fundar a OSC Catland em 2014, onde é presidente atualmente. É voluntária em coletivos para a elaboração de projetos de leis, apoia diversos projetos e minorias sociais. Boa noite, Perla. Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade, doutora Marcela, querida, todos aqui, Instituto, SEDA, todo mundo. É muito importante que a gente converse sobre a causa, né? E, com certeza, se foi o que motivou a doutora Marcela a ser advogada, muitas vezes motivou a quem está aqui, que é veterinário, motivou quem é protetor, motivou a pessoa a fazer alguma coisa pelo bem de alguém. Então, mostra o quanto a gente precisa desse coletivo, né? Eu participo de diversos coletivos de mulheres em situação de vulnerabilidade. Estou batendo sempre, eu acho, reitero aquilo que ela falou sobre a importância desses animais que estão aí para resgate, que estão em situação de vulnerabilidade, eles têm responsabilidade do Estado, e o Estado, ele não consegue, não é? Não consegue alcançar. E aí surgem as ONGs, surgem os protetores, surgem as pessoas que têm muito boa vontade, às vezes não têm o método, mas têm a boa vontade de querer fazer alguma coisa em melhoria de. E o Estado, por não dar conta disso, ele deveria criar mais formas de apoio a essas pessoas. Então, os projetos de lei estão aí, a gente tem que se aproximar mesmo, tem que cobrar, tem que ajudar na confecção de políticas públicas, porque só quem está ali na linha de frente sabe o que se passa. É muito fácil eu estar atrás da mesa do meu ar-condicionado e bolar um monte de leis, mas que não vão ser efetivas. Então, tem que unir essa expertise da rua junto com a ciência, né, a parte acadêmica e a parte jurídica, para compor e o Estado fazer leis que realmente possam fazer uma transformação social. Porque isso que a gente está fazendo hoje são sementes que a gente vai estar plantando para as próximas gerações. Muitas coisas que a gente está fazendo aqui agora, com certeza nós não vamos colher os frutos, né? Mas saber que a gente está plantando para outro colher vai te dar uma motivação, vai te trazer um propósito. Então, eu falo que a Catland é uma ONG especializada no resgate de gatos, né? Por conta de espaço, afinidade e tudo mais, mas é uma ONG de proteção de todos os animais. A gente protege a todos e quer que todos tenham a mesma igualdade de direitos, né? Então, é por isso que a gente está aqui. Obrigada. Perla, eu ia sugerir, se ela quiser já fazer a sua explanação, depois a gente passa para a Brenda. Já posso. Me segura se eu passar do tempo, faz um sinal assim, porque às vezes eu embalo aqui, pô. A, a Catland, ela começa de um gato que eu ganhei e não sabia, sempre tive gato, cachorro, mas tudo de tias, né? E aquela coisa totalmente descoordenada, né? Sem qualquer planejamento, e aí de repente você ganha, você entra na internet, você fala, nossa, como os gatos sofrem, como os animais sofrem, olhos de água, olhos de fauna, olhos silvestres, nossa, mas existe. Quando você tem um animal próximo a você, você se sensibiliza mais com as causas. E aí você fala, nossa, o que que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu posso fazer para ajudar nisso, né? Então é onde que eu comecei no meu condomínio a fazer um trabalho social, resgatando os animais que estavam lá abandonados. Eu moro num condomínio muito grande, o síndico queria envenenar, comecei a fazer um comitê, e aí você começa a fazer uma política dentro do teu ambiente. Então, eu pensei assim, eu tenho vontade de salvar o mundo. Tenho, mas às vezes no meu condomínio, na minha família, eu não consigo salvar o que está tão perto de mim, né? Então, por que não começar do pequeno? E aí, numa rede social que nem existe mais, chamada Orkut, comecei a ter perfis com pessoas que tinham essa mesma vontade, essa mesma afinidade. Você começa a resgatar, você começa a doar, você começa a perceber que castração é fundamental e que a castração já é uma forma de correção por falta de uma política pública de educação. E você começa a entrar numa celeuma que você fala, onde eu vou parar com isso? Então, para montar a Catland, eu pensei, me tornei protetora, fiquei muitos anos como protetora, levando
fazendo CED, né, porque você começa sem espaço nenhum, aí você começa a capturar os gatos, a capturar os cachorros, você pelo menos castra, para você controlar teu bairro, e aí você esteriliza eles e devolve para o ambiente. E aí alguns que estavam grávida, que não estava, aí você começa a ter uma gaiolinha, você conversa com o veterinário, ele vai te explicando. Então, para você ser um protetor, você precisa estar perto de pessoas que possam te ajudar. Então, um veterinário ele vai ser muito procurado naquele bairro, naquela região, para que ele possa instruir, orientar. eh, e aí a gente se une com pessoas e você começa a fazer vaquinha, você começa a fazer rifa, você começa a fazer de alguma forma para pagar os custos disso, e aí você se torna uma protetora, né? Então, e chega um momento que é uma curva que você fala, não dá mais para só fazer a proteção, porque fico muito sozinha, eu preciso de meios, eu preciso de rede solidária, eu preciso de pessoas me ajudando, porque não, você se isola, você perde a sua vida social, você perde seus valores, a tua família não te compreende, se afasta. Então, para você se tornar um acumulador, é muito fácil, porque você começa a sentir a dor do animal. E você começa a recolher, e você começa a não ter como, você tira de você para dar para ele, ficam ambos numa miséria, e você não consegue dar o bom e o conforto, e isso vai te incomodando, e você vai perdendo a noção, vai te trazendo N problemas psicológicos e você se torna uma pessoa com transtornos emocionais e não é legal evoluir para essa área. Então, eu vi que a proteção animal, muitas as pessoas que me ajudavam no começo, e a gente teve que uma pegar na mão da outra e falar: tá tudo errado, vamos consertar. E juntas, né? Então, a gente começou a bolar como que a gente vai montar uma ONG, como a gente vai fazer para fazer uma coisa tão difícil dentro de depois acho que a Glenn, quem que vai falar sobre direito? Alguém vai falar sobre leis, né? Então, a proteção animal, ela não tem assim, eu vou me inscrever num SEBAS e vou fazer um programa e vai vir um dinheiro do governo para eu administrar esse dinheiro. Não, a proteção animal ela é constituída por civis, né? Não existe alguma coisa assim já constituída prévia num plano que você monte e você receba recursos. Então, você meio que começa do nada. Então, são pessoas que desejam fazer alguma coisa. E essa rede solidária vai ser o seu porto seguro, onde você vai conseguir montar alguma coisa. E aí eu pensei, quando a gente vai montar uma ONG, nós temos que ter um espaço. Mas a ONG ter abrigo infelizmente, o abrigo não é a solução, mas ele é necessário para ter um espaço de passagem para o animal. Então você precisa ter um espaço. Começou numa salinha, no meu escritório, a gente começou no meu quarto, começou no quarto da uma protetora, de outra, e aí a coisa foi andando até a gente ter uma sede. Então, a gente começou com alguns pilares também de veganismo, né? A conduta pessoal da pessoa não importa, mas a ONG ela tem essa vertente de só fazer eventos veganos, falar sobre veganismo, porque somos todos um. Então, não adianta eu matar um porco, fazer uma feijoada para salvar um gato. Não tem a lógica. Então, a gente fez todo um planejamento para que a gente traga o veganismo para dentro da ONG, onde a gente possa preservar todos os animais. Então, a gente não usa nada de couro. Quando a gente faz os nossos eventos, não tem mel, não tem ovos. Então, todo esse trabalho, esse cuidado, né? Eu sou vegana há muitos anos e depois disso a gente pensou, por que só gatos, né? E aí, por conta de espaço, São Paulo é uma cidade urbana muito caótica, as pessoas não têm muita paciência. Se você tiver um cachorro latindo, a pessoa mata você e o cachorro, né? Então as pessoas estão intolerantes. Então nós pensamos só em gatos, porque o espaço que a gente tinha era só isso. Então fomos montando. Então você vai montando um pilar e vai montando com pessoas que queiram trabalhar no mesmo propósito. Então você se junta com pessoas. Então a proteção animal, o segredo dela é se unir. Não importa se aquela ONG, aquela ONG faz isso, aquela faz aquilo, aquela faz feirinha, aquela não faz, aquela não importa, todo mundo está fazendo e a busca de uma atividade fim. Então, uma ONG ela não tem concorrência, ela é uma unidade de terceiro setor, colaborativa, ela é cooperativa. Então, que a gente possa se ajudar um ao outro para ajudar a ter métodos e montar
uma forma de fazer a operação acontecer. E a gente esbarra na dificuldade financeira, né? Quando você tem pouquíssimos recursos, você fala, e agora? Como é que eu vou conseguir atingir? Eu preciso de voluntários, e aí você busca plataformas que possam te ajudar a trazer pessoas. Então, a gente trabalha com umas 3 plataformas de pessoas que trazem gente para dentro do nosso universo. Então, às vezes, a pessoa tem vontade de adotar um gato, um cachorro, ela entra num aplicativo chamado HiPet, por exemplo. O HiPet é um aplicativo que você cadastra os seus animais lá gratuitamente e as pessoas vão chegando através dele. É uma plataforma muito interessante, porque às vezes a gente cadastra um gato preto, a pessoa, eu quero um gato preto, e aquelas coisas do Google, né, dos algoritmos vão te trazendo essas pessoas para adoção. E a gente trabalha muito com a plataforma Atados, que a plataforma Atados é uma plataforma que traz as pessoas que desejam fazer uma atividade voluntária, seja para uma atividade corporativa, ou seja, para uma instituição. Então, você pode cadastrar a sua instituição, mesmo você não tendo CNPJ ainda, você consegue cadastrar, falar, eu sou uma protetora independente e preciso de pessoas para me ajudar. Então, a gente consegue de pessoas para ajudar no marketing, alguns voluntariados mais específicos, que as pessoas têm que ter alguns skills, algumas habilidades diferentes, né? Então, a gente consegue. Então, a gente tem algumas plataformas solidarizando, a gente tem algumas outras onde apoia-se, tem plataformas que vão trazendo pessoas para o nosso, para nos ajudar, porque sozinho você nunca vai conseguir fazer tudo. O, Você não tem tempo hábil, principalmente a gente fica no front, que você tem que às vezes limpar 80 animais, medicar 40, e nós, por exemplo, nós temos 300 animais, então a gente tem o abrigo, então tudo isso é muito complicado quem está no front. Então a gente tem que ter pessoas para nos ajudar, e muitas vezes a gente não tem o recurso financeiro para pagar essa pessoa. Então tem que ser voluntário. Então, você conversar nas escolas, nas farmácias, nos pet shops do seu bairro e falar, olha, eu estou fazendo um trabalho social, vamos fazer uma campanha de castração, vamos conseguir me dar uma prenda, vamos fazer um bingo, conversar na comunidade, às vezes, não sei qual a religião mais próxima ali, às vezes tem uma paróquia, às vezes tem um salão de um culto, alguma coisa, e fala, vamos montar aqui no seu salão um bingo, e vamos fazer atividades que vão viabilizando financeiramente isso. E, concomitantemente, você achar pessoas físicas para ajudar, você tem que ajudar a pedir pessoas na internet, que possam, que tenham a habilidade de criar perfis em redes sociais, tirar fotinho bonitinha dos seus animais, porque o quanto mais você tem animais, mais rápido você tem que doar para que eles não desenvolvam mais doenças. E aí você procura a prefeitura de algumas cidades, São Paulo não, ela não ajuda ONGs, mas tem algumas prefeituras que ajudam protetores, que ajudam a vacinar os seus animais, a, a castrar mesmo gratuitamente, e vai castrando e vamos fazendo feirinha, às vezes um estacionamento, um lava rápido. Então você envolver a comunidade em volta de você para que você tenha êxito é uma das formas mais fáceis de você conseguir doar os animais. Nós da Catland, por ser gato, a gente não costuma fazer feirinha, porque quanto mais conhecidos a gente vai ficando, pior é, porque as pessoas pedem mais resgate. Aí você fica à mercê de 100 pedidos dia e você não consegue recolher 1% disso. E aí você vai pegar o que está em maior vulnerabilidade. E aí a gente acaba pegando o que está mutilado, o que está queimado, o que foi atropelado, né? O paraplégico, a que está parindo na rua. Oi, estou terminando. Quanto tempo? É só te pedir para. Já deu tempo já? É só te pedir para já caminhar para o encerramento, por favor? Ah, tranquilo. Então é isso. Quanto mais conhecido você vai ficando, mais pedidos vão fazendo e mais você tem que fazer isso. Então, procurar meios de você fazer o resgate e colocar na internet e fazer o giro rápido dos animais para eles não ficarem doentes. E obrigada pela oportunidade, estou à disposição para a gente tirar dúvidas da parte administrativa e tudo mais. Estou aqui. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado por compartilhar conosco seu conhecimento, sua experiência.
Vamos deixar para debater ao final da próxima painelista, então já vou passar a palavra para ela. Brenda Lima Costa Sampaio, graduada em Direito pelo Centro Universitário Newton Paiva, mestranda pela UFVJM. Advogada e consultora jurídica em direito privado, com ênfase no terceiro setor, atuando no escritório Brenda Lima Costa Sampaio, Sociedade Individual de Advocacia. Analista ambiental e assessora jurídica do Instituto Arbo. Assessora jurídica na Associação ITUS. Boa noite, doutora Brenda. Boa noite, doutora Marcela. Boa noite a todos e a todas aqui presentes, gente. É um prazer falar, né? Uma responsabilidade falar depois da Perla, né? Mas antes de eu começar a minha fala, eu queria perguntar aqui para vocês quem é organização e quem é protetor independente. E aí, se vocês puderem levantar a mãozinha de pedido de fala para quem é organização, só para a gente ter uma noção aqui de quantas organizações estão presentes e quantos são protetores, por favor. Ah, Tetê, abriu o vídeo! Que saudade! Cadê as organizações, gente? Não estou vendo as mãozinhas, não. Ah, mãozinha mesmo. Tô achando que é aquela mãozinha tipo Meet, gente. Me perdoe, eu tô aqui caçando elas. Mas não, eu não vi todas as mãozinhas. Eu vi só uma mãozinha levantando. Agora eu vi outra da Laura. Tem mais alguma? TTC não é organização, não? Você também não, Cristiano? Eu sou independente. Isso é protetor independente. Então, tá bom. Então, assim, pelo que eu vi aqui, são duas organizações. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. A Elisângela também é, viu, Brenda, que ela escreveu no chat aqui. Ah, perdão. E a Não vi. Tatiana está no processo de legalização. Ah, Tatiana, vai arrasar aqui agora, viu, nesse processo de legalização. Então, né, eu sou a Brenda, eu sou advogada, vou fazer 9 anos que eu atuo no direito privado. Há mais ou menos quase 5 anos eu venho atuando especificamente no terceiro setor. Tem sido um desafio, assim como a Perla, né, assim, eu sou também amante dos animais. Eu acho que eu nem me considero protetora no nível dos protetores aqui. Então, eu vou ter, com o devido respeito, não me intitular protetora, mas também não como carne, por amor aos animais. E uma coisa bem legal que me fez especialmente mudar, né, assim, esse rumo da minha atuação profissional foi unir o meu amor, né, pelos animais com a minha atuação dentro do terceiro setor. E aí foi um meio que eu consegui de desenvolver trabalhos sociais alinhado ao meu trabalho profissional. E por coincidências da vida, né, eu não estava atuando especificamente dentro da causa animal, e desde que eu estou no Instituto Arbo, a gente vem atuando ali assessorando a SEDA, que é a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, com esse enfoque nos animais. E, além disso, né, assim, a Perla ela expôs muito bem aqui sobre esse caminho, né, que a proteção animal, ela passa por ele, né? Todo mundo que é protetor consegue entender e compartilhar do sentimento que a Perla colocou, desde ali do primeiro resgate até a dificuldade de lidar com o nosso sentimento pessoal, com essa gestão de como atender todos os animais que aparecem para a gente, né? Mas, para além disso, né, eu queria conversar com vocês aqui essa noite um pouquinho sobre esse passo, né, que a Perla colocou de uma maneira brilhante, né, de sair da proteção independente e caminhar para uma organização. E nos últimos meses, o Instituto Arbo, hoje eu estou como advogada do Instituto Arbo e como analista do Instituto Arbo, a gente vem assessorando organizações da causa animal. E aí, por isso, veio essa proposta de conversa com vocês, dentro dessas organizações que a gente assessorou ao longo desses meses, os desafios que elas encontram para organizar, criar a sua organização ou para manter a sua organização. Gente, se a gente fosse enumerar aqui, né, a Perla pontuou super bem, assim, a gente
tem vários desafios nesse dia a dia da proteção animal. Mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os desafios jurídicos, aqueles que vocês precisam conhecer, não necessariamente dominar, mas saber o que vocês precisam estar atentos caso vocês queiram constituir uma organização e assim que vocês constituírem essa organização, como que vocês mantêm ela. Por causa do tempo, a gente não vai conseguir exaurir aqui todos esses desafios jurídicos que a gente poderia encontrar. Deixa eu só abrir. Todo mundo vê minha tela? Vocês estão vendo minha tela inteira, Sim. pessoal? Ótimo. E aí eu quero conversar com vocês aqui um pouquinho sobre esses desafios jurídicos, né, dessas organizações que atuam na causa animal. E aí, antes de falar propriamente dos desafios, né, assim, entrar naqueles que eu separei dentro do que eu vi ali das organizações que a gente assessorou, eu acho muito importante vocês conhecerem quais são os regramentos que uma organização precisa estar atento. E aí, eu elenquei essas 4 principais normas aqui. A primeira é a 13.019, todo mundo aqui da proteção animal deve conhecer ela, porque ela é conhecida como marco regulatório das organizações. Então, ela é uma lei muito importante de vocês, pelo menos, fazerem uma leitura dela ou terem ela ali com muito carinho. Essa segunda lei que eu coloquei, ela veio para alterar a primeira lei. Não foi uma alteração na íntegra, ela alterou algumas pequenas partes. Então, é legal também vocês olharem ali para essa lei que fez essas alterações pontuais na nossa lei principal, que é a 13.019. Alguém falou alguma coisa ou não? Não, perdão. A terceira que eu coloquei é a Lei 10.406. Ela é conhecida como o nosso Código Civil. E eu explico aqui o porquê dessa importância. Porque a organização, ela é uma empresa privada. Ela não tem fins lucrativos, mas ela é uma empresa privada e, por isso, ela é uma pessoa jurídica. Como ela é uma pessoa jurídica, as regrinhas básicas ali da pessoa jurídica, ela está dentro dessa lei, que é o nosso Código Civil. E aí eu até coloquei os artigos específicos que falam diretamente da pessoa jurídica e logo em seguida das organizações. E se vocês quiserem depois dar uma olhada só nessa partezinha, é muito interessante também. E esse decreto, que é um decreto federal, que é 8.726, ele veio para regular a lei lá 13.019. Ou seja, lá na lei 13.019, ela fala quais são as regras. E aí, para a gente implementar na prática como que vai acontecer isso, vem o decreto e fala como que deve acontecer. Então, assim, existem outras normas? Existem, mas essas aqui são as principais para quem atua na causa animal como uma organização ou queira vir, no futuro, atuar, vocês já irem ali passeando, terem conhecimento e olhando sobre o que elas falam, né, propriamente dito. E aí, como a gente está falando de uma organização da sociedade civil, eu queria só contar para vocês que a famosa OSC, ela pode ter algumas espécies. E aí tá a fundação, a associação, as organizações religiosas e as sociedades cooperativas, que são as famosas cooperativas. Só que hoje, já que a gente está falando da causa animal, a organização da causa animal ela enquadra numa associação. E aí uma curiosidade que é muito legal. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela quer regularizar uma organização. Opa, peraí, que meu negócio está passando sozinho, gente. O DJ, como é que chama o negócio? Pause e share. Pronto, pausei. Não, isso, está certo. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que ela quer constituir uma organização e ela falou assim, nossa, mas aí eu preciso estudar se vai ser instituto, se vai ser organização, se vai ser associação, qual o nome que eu dou? Instituto, associação, organização, o nome que vocês quiserem dar, são só os apelidos. Vocês não precisam se preocupar. O nome que você achar mais bonito, você dá. Ela sempre vai ser uma associação que está dentro de uma OSC, de uma organização da sociedade civil. E aí o apelido, né, assim como a gente carinhosamente chama, você pode escolher de acordo com a sua vontade, de acordo com o desejo do grupo, né? E aí, gente, quando a Brenda, gente... Oi. sua tela, para mim, parou de aparecer para todo mundo. Vocês estão vendo as imagens da Brenda? Eu tô vendo. Ah, então tudo bem. Vai lá, Brenda, Eita. desculpa.
Vou continuar, mas não sei o que é isso, tá, gente? As pessoas estão vendo. Vocês estão vendo? Organização da causa animal no âmbito. Ah, então ótimo. Então vou continuar. E aí, gente, para a gente criar uma organização, quero criar uma organização, a gente precisa passar por esse passo a passo aqui. Eu coloquei de uma maneira bastante resumida o passo a passo que vocês queriam. Quero formalizar. O que eu preciso? Primeiro, eu preciso fazer uma consulta se o endereço está disponível, se o nome escolhido está disponível. Eu preciso emitir o DBE. O que é DBE, Brenda? O contador que vai auxiliar vocês, vai ajudar, que é um documento básico de entrada. O que é esse documento? Eu preciso entrar no mundo jurídico, então eu preciso dessa formalização para eu começar a participar do mundo jurídico. E aí eles emitem esse DBE. Aí a gente vai fazer um requerimento de averbação, que é como se fosse uma cartinha lá para o nosso cartório falando: ei, cartório, eu quero virar uma pessoa jurídica. Esse é o requerimento de averbação. E lá, além desse requerimento de averbação, a gente precisa levar uma ata de assembleia com a fundação, com a eleição de toda a diretoria, a posse dessa diretoria e a aprovação do estatuto nesse mesmo documento, e o documento separado, que é o nosso famoso estatuto social. E aí a gente vai lá no cartório de pessoa jurídica e cria a nossa associação. Só que, gente, peraí, deixa eu parar aqui. Brenda, Pode falar. pode pedir também para já ir caminhando para o encerramento, por favor? Sério? Sério, Meu já deu. Deus, gente. Passa Vou rápido. já para os desafios, então, da criação. Socorro, Deus. Vocês estão vendo? Ótimo. Então, olha, eu separei 4 desafios vou falar na velocidade da luz aqui, que vocês vão ter que prestar atenção e eu vou disponibilizar minha apresentação para vocês. Quais são esses 4 desafios? O texto do estatuto, que vocês vão ter que ficar atentos, gente. Não é copiar e colar o modelo de estatuto qualquer, não. Vocês têm que ficar atentos ao texto do estatuto. Por quê? Vocês têm que prestar atenção qual sede que vocês vão colocar, se o abrigo ele mantém animais ou não mantém animais. Isso pode ser um ponto de alerta. Quais são as fontes de recurso? É bom vocês destrincharem de acordo com o que a Lei 13.019 pede para vocês fazerem isso. Qual que é o modo de constituição e o funcionamento dos órgãos deliberativos? Protetores, simplifiquem, não cria aquele tanto de diretoria, coloca o básico, porque facilita para vocês permanecerem sem essa troca de pessoas. Isso é muito legal se vocês fizerem isso. Vocês estarem atentos à dissolução, por quê? Porque é uma exigência da lei, tanto do Código Civil quanto da do Marco Regulatório 13.019. A gente constar um artigo específico como que vocês vão fazer essa dissolução. Por que dessas preocupações legais, gente? Para fins de captação de recurso. Se você não tiver um artigo específico que vai falar dessa dissolução e dessa destinação em caso de extinção, que é o mesmo que a dissolução aqui da organização, você não consegue receber um recurso. Então, tem a letra da lei específica. Então, são pontos específicos do texto do estatuto que é muito importante de vocês prestarem atenção. O segundo e terceiro, que eu já vou falar de imediato, para facilitar a vida de vocês na criação, não coloquem assinatura física. Por quê? Vocês vão ter um gasto a mais com o reconhecimento de firma dessas assinaturas, que é uma exigência cartorária e legal. Hoje, a lei já permite, e aí o nosso governo ele tem essa permissão aqui também de maneira gratuita desde 2021, assinatura digital. E aí vocês não precisam gastar com assinatura física e, além de não precisar de gastar com assinatura física, facilita por causa da distância. Às vezes um mora num lugar, outra mora no outro, e aí vocês fazem todo esse recolhimento de assinatura por meio digital. Eu coloquei, inclusive, aqui os links de como que você cria a sua assinatura digital e o verificador e o que você precisa fazer, que é salvar esses documentos no pendrive e levar. E, gente, uma dica, sempre imprimam 2 vias. Por quê? Porque é obrigação do cartório te dar uma via averbada gratuitamente, sem te cobrar a mais por ela, desde que você leve essas 2 vias. O terceiro aqui é no caso de manutenção de abrigo, ou seja, vocês guardam animais, vocês tutelam animais, vocês cuidam de animais em um local. Indicação de um responsável técnico. É muito importante que esse responsável técnico seja um médico veterinário que entenda dessa organização do coletivo e que vai ter todo esse cuidado com os animais.
E, por fim, gente, para a criação, o registro municipal. O que a gente tem mais visto nas organizações da causa animal é elas pararem no slide anterior e não fazer a inscrição municipal, não solicitar o alvará de funcionamento e ficar atento ao que o seu município dispensa. Cada município vai dispensar. Inclusive, eu coloquei aqui o site onde o governo fala qual KNAI que dispensa. Então, vocês conseguem consultar isso junto do contador de vocês para vocês fazerem essa conferência e não deslizarem, porque são desafios, eu sei que para vocês podem parecer muita informação, mas vocês terem esse conhecimento, vocês vão conseguir vencer para se organizar na causa animal. Eu não posso mais falar, né, gente? Eu posso acabar agora, porque eu ia falar da manutenção. Mas aí tem no slide. Quem quiser depois pode me perguntar. Mas, assim, o meu objetivo aqui, gente, não é desanimá-los, muito pelo contrário, é mostrar para vocês que é possível vocês se organizarem num trabalho incrível que vocês fazem. Dedicar ao trabalho da causa animal, gente, é de fato abrir mão, às vezes, até dos próprios interesses, e eu vejo muitos protetores fazerem isso. Então, quanto mais vocês se profissionalizarem, quanto mais vocês se organizarem, vocês vão conseguir fazer um trabalho com excelência, captar recurso de acordo com as possibilidades que a gente encontra por aí e cada vez mais a gente espalhar por aí, né, esse amor e convencer as pessoas ou, no máximo, fazê-las respeitar como eles merecem. Muito obrigada, gente. Perdão pela demora da minha fala. É isso, amo todos vocês, amo os animais que vocês cuidam. Eu vou passar o meu slide. Se tiverem dúvida, pode me mandar e-mail. Não me manda o WhatsApp, que é uma bagunça o meu WhatsApp. Me manda um e-mail no Instituto Arvo, que eu estou disponível para esclarecer para vocês. Boa noite. Boa noite, Brenda. Obrigada, Brenda. Obrigada pela contribuição. Eu acho que agora, no momento do debate, a gente vai poder até mesmo falar um pouco disso. Eu estava conversando aqui com a Patrícia, eu pensei em propor, Brenda, Laisa, que a gente conversasse aqui nesse tempo que a gente tem para debate, até um caso concreto mesmo que a gente teve lá em Bocaiúva. Eu vou falar que é o caso que eu tenho conhecimento e sei que foi bem sucedido com o auxílio do Instituto Arbo nessa questão da organização e da importância da organização para captação de recursos, né? Essa ONG, só uma breve introdução, essa ONG lá de Bocaiúva foi minha primeira comarca. Eu cheguei nessa comarca com uma cabeça assim, eu vou fazer o poder público desenvolver política pública. Mas aí, com o tempo, eu fui mudando a minha cabeça. Sim, eu preciso fazer o poder público mudar, mas eu fui mudando a minha cabeça e vendo, eu preciso também fortalecer o terceiro setor, eu preciso fortalecer a proteção animal, porque é a proteção animal que faz realmente por amor. Né? Então, eu solicitei esse auxílio porque acaba que nós, promotores, a gente faz muito acordo. Então, às vezes, vai acontecer de ter um dinheiro disponível, mas para a gente poder destinar para a proteção animal, a gente precisa de ter uma garantia, uma segurança de que essa organização ela está devidamente constituída, está regularizada. Então, por isso é muito importante essa organização. E aí eu queria pedir, então, nesse momento, para Laisa, para a Brenda, para a Patrícia, para poderem contar como é que funcionou e, Brenda, até mesmo trazer a sua palestra para isso, para mostrar quais foram as dificuldades que você enfrentou ali, ver mesmo quais foram as suas percepções nesse caso concreto, que às vezes alguém pode se identificar com as mesmas dificuldades. Eu gostaria de elencar 3 rapidinho. Pode ser, Paty e Laisa? Vou falar até da organização. O primeiro, a sede que constava no estatuto era diferente da sede em que os animais eram abrigados. E, em decorrência disso, eles não conseguiam regularizar a inscrição municipal e nem solicitar o alvará. E por quê? Porque tinham informado para eles que não precisaria desse alvará. Só que, de acordo com a Lei de Liberdade Econômica, eu até coloquei isso no meu slide, vocês vão ter esse acesso ao link, lá fala quais são os quinais que dispensam o alvará. E, além disso, tanto o Estado quanto o município, ele pode vir e falar quais dispensam e quais não dispensam. No caso de Bocaiúva, a gente ainda tinha uma lei municipal obrigando o alvará no caso do quinai da associação. Então, ela teve que, primeiro, alterar o estatuto,
fazer aquela alteração do endereço da sede, após isso, solicitar a inscrição municipal, solicitar o alvará, tinha dispensa de bombeiro pela lei municipal, e isso foi muito legal. Então, assim, a gente viveu isso. E aí, depois de todo esse sufoco, gente, eu falei, assinatura digital leva no cartório. O cartório não aceitou. Falei, mas eu fico brava demais. Falei, me passa o telefone desse cartório aí de Bocaiúva. Eu liguei para ela, falei, moça, um minuto, por favor, por que você não está aceitando essa assinatura digital? Porque a gente não trabalha com isso. Falei, não tem problema, posso auxiliá-los, mas a lei manda você fazer isso. E aí eu expliquei para as meninas de como que elas deveriam proceder, colocaram no pendrive tudo averbado lindamente. Então, assim, a gente teve esses desafios, né, para passar ali na cidade de Bocaiúva com essa organização. Perla, e você percebeu, assim, que facilitou para você a captação de recursos depois que você deixou de ser uma protetora independente, passou a ser uma protetora organizada? Sim, tudo isso que ela falou, eu passo um filme na minha mente, porque é exatamente esse passo a passo que a gente tem que fazer. Vou contar um negócio muito rápido aqui. Se você não escreve o que você faz e você não faz o que você escreve do jeito que tem que ser mesmo, você fica à mercê. Uma coisa que aconteceu com a gente o mandato da Catland dura 4 anos. A gente poderia ter colocado quantos anos for. Mas a gente colocou 4 anos. Por quê? Porque falaram, põe 4 anos, 4 anos é Olimpíadas. Olha o que não foi tão pensado. Aí colocamos 4 anos. Quando deu 4 anos, a gente foi mexer, o financeiro foi mexer na conta. Cadê que conseguia mexer na conta? Venceu o mandato, a gente ficou um mês até regularizar, não podendo mexer na conta da ONG, porque o banco, ele observa a regra e nós não podemos. Então, assim, é muito sério, é muito certinho. Ou você faz o passo a passo na hora que você tem que fazer e bem pensado. Hoje a gente continua mantendo de 4 em 4, mas a gente tem recado por todo quanto é lugar de todos os membros, que a gente sabe que faltando X meses a gente tem que ir lá e regularizar o mandato, né, fazer a nova carta de eleição e mandar para o banco para a gente não ter esse problema. Então, é muito sério. E a gente também é cadastrado, fiduciário, que chama esse acordo com o Ministério Público, é benefício fiduciário, é esse o nome, Marcela? Eu não Para sei, vocês receberem o animal? Não, para receber, não, a gente recebe também quando é característica de maus tratos, ele fica sobre a nossa tutela para não pode ser como? depositário fiel. Fica com fiel depositário. A gente tem também, depois que a gente regularizou, isso que você falou do Ministério Público ter acordo e receber acordos, e a gente poder receber como entidade, isso só depois que a gente se regularizou. Nós somos uma ONG madura, transparente, com gestão e boas práticas. Só tinham 3 da proteção animal no Brasil. Nós entramos essas 3 logo de cara. Conseguimos por quê? Se vocês entrarem no site da Catland, vocês vão ver a área de transparência. Tem todos os nossos balancetes, ARTs, tem tudo. Tudo isso que ela falou, está tudo mostrado no nosso site com a maior transparência. Não sai R$ 1, não entra R$ 1, tem que ser certinho. O nosso CNPJ tem que estar onde vai entregar a ração, onde estão os animais, tem que estar tudo bem descritivo, assim. Ai, dá trabalho? Dá. No começo a gente penou. Mas a gente tem aqui o Instituto Arbo para dar essa assistência para a gente. Então, isso é um avanço que há anos atrás, quando eu montei, eu comi muito capim. Então, vale muito a pena se profissionalizar. Hoje a gente pode receber dinheiro até do exterior. Hoje a gente pode fazer cadastro no PayPal, que é para receber, que são coisas que vão dando maturidade para a gente. Porque o que a gente precisa? Quando você tem uma instituição, hoje eu falo que eu administro qualquer empresa, porque quando você vai administrar uma ONG, você não sabe a provisão e a previsão de caixa, porque você depende das pessoas. Se aquela pessoa perde o emprego, você fica sem. Então, você depende muito das pessoas. Então, o mecanismo de criar recursos para que você se cadastre numa plataforma como o PayPal, como o PagSeguro, que você tem um CNPJ atrelado e que você fala, vamos fazer uma campanha para você doar R$ 5 por mês? Entra lá no site da Catland, você vai ver lá o linkzinho para a pessoa colaborar com R$ 5. Mas aqueles R$ 5, eu sei que tem 10 pessoas que pagam R$ 5 no mês, eu sei que eu posso pagar uma conta de água, sabe assim? Então, ela te dá viabilidade financeira, ela te dá uma tranquilidade que quando você se torna CNPJ é melhor. E outra, a confiabilidade, né? Uma pessoa vai depositar na conta de uma pessoa, às vezes ela é muito conhecida, ela confia, mas e uma pessoa de fora? Aí você vai ficar sempre
ciclo de pequenas pessoas. E quando você tem o seu CNPJ, tudo direitinho, como elas explicaram, ata de eleição, papapá, papapá, isso para a gente foi um salto, assim. Para a gente foi um salto de confiabilidade, de pessoas que falavam, eu não doava porque era no nome da Perla, né? Eu não conheço. Quem é a Perla, né? Quem me conhecia, tudo bem, sabia que eu nem tenho acesso à conta, mas quem não falava assim, como eu vou depositar a conta em qualquer um? Principalmente as ONGs que foram durante muitos anos, principalmente na última gestão, foram marginalizadas, né? Tida como terroristas, cabide de emprego. Então, agora que a gente está num patamar, vale muito a pena se profissionalizar, vale. É isso. Tem um milhão de coisas para contar, mas é por aí. Muito obrigada pela colaboração. Vou passar a palavra para a Patrícia, então, para poder explicar a dinâmica dos trabalhos. Obrigada, doutora Marcela. Obrigada, Brenda. Obrigada, Perla. Bom, gente, antes da gente dar o próximo passo, como vocês viram, a gente já está aqui 8h30. Eu queria ver se tudo bem para todo mundo, a gente ficar até 9h15 para a gente conseguir fazer toda a programação. Ok? Só para. Maravilha. Bom, então como que a gente vai fazer agora esse bate-papo em grupos, né? A gente vai dividir vocês em pequenos grupos, né? Grupos de 4 a 5 pessoas vão ser formados. E aí, realmente, Cristiano, muita coisa para ser dita. E vocês vão ficar por 15 minutos discutindo nos pequenos grupos em cima de 2 perguntas. Do ponto de vista jurídico, e aí é para vocês discutirem, eleger uma pessoa que vai apresentar para a gente aqui depois, ok? Que eu acho que vocês têm boas experiências para trazer e compartilhar com todo mundo. Então, do ponto de vista jurídico, quais são as ações práticas que você precisa fazer? E do ponto de vista da administração, né? Considerando tantas dicas boas que a Perla trouxe para a gente também, e eu acredito que vocês já fazem muitas coisas, quais são essas principais ações e práticas que devem ser implementadas? Né? Então, a gente pensando aí na gestão da organização, para aquele protetor também, para entender a sua dinâmica, para cuidar da sua dinâmica. O André vai mudar a gente de sala. Eu vou colocar aqui a pergunta para vocês ficarem com elas no chat, nos pequenos grupos. Tudo certo, André? Então, maravilha, gente. Segurem os teclados e lá vamos nós. Posso dar um stop aqui na gravação, André? Isso aí tem que ser feito, sei lá, mais cedo, num sábado. Isso tem que ser feito, porque assim, tem muito assunto, gente. Tem que ser feito a cada 2 meses. Não dá para fazer uma vez por ano, não. É sério, Temas, é sério. né? Assim, Por não, temas. 15 minutos para 4 pessoas dividirem experiência, falar, xingar, brigar no bom sentido, brigar em prol dos animais, falar, expor experiência, trocar experiência, é mixaria, não dá. Eu tenho 300 milhões de coisas para poder falar aqui, e quem me conheceu antes, na última live aí, sabe que eu sou falador, mas enfim, eu falei assim, nossa, eu preciso falar da PL 2481 de 2021. Todo mundo aí está ciente, Brenda deve estar ciente, a promotora, a Marcela, desculpa, não sei se é Marcela. Vocês estão cientes dessa PL 2481, que foi agora aprovada na Câmara e não vai passar nem pelo Senado, agora essa sanção está tramitando lá, mas foi aprovada, que é algo positivo para os protetores independentes, né, que vai poder ser deduzido no imposto de renda através de empresa, mas tem umas regrinhas lá e tal, mas não deixa de ser uma luz, né? Eu acredito que a Brenda esteja ciente, porque é da causa animal, né? Pelo Felipe Carreiras, que é o deputado federal lá e tal. Gente, eu estou acompanhando isso e recebendo no e-mail as notificações da Câmara desde 2021, porque aí teve esse entrave da pandemia e tal. Eu estava assim, bom, como eu não vou conseguir ser associação, por conta da burocracia, do custo e tal. Então, que essa PL seja, a mais breve possível, aprovada para que eu possa correr atrás de empresas, né? Porque, assim,
vai deduzindo imposto de renda. Então, em vez de pagar o imposto de renda, vou direcionar para o protetor independente, né? Assim, quer visitar meu abrigo? Tá aqui, bairro Bonfim, centro de Belo Horizonte, bacana, pode vir, vai ver, e eu acho que é importante ver, né? Nossa, gente, falei, não tinha nada a ver, né? Comecei a falar e não parei mais, desculpa. Mas, Cristiano... Laisa, desculpa, a Laisa, da próxima a Laisa me bloqueia, ela não vai deixar eu participar mais. Não, nada disso. Obrigado pela participação, viu? Nada de bloquear. Não, e a sua dica já estamos anotando. Realmente, esse momento de troca é muito rico, né? E é muito bom quando a gente troca com os pares, né? A Perla estava justamente a gente conversando um pouco sobre isso aqui. Bom, então vamos lá para vocês contarem uma pessoa de cada grupo aí. O grupo que não definiu, aquele que se sente chamado, conta um pouco do que vocês discutiram para a gente. Eu acho que no nosso grupo, já que ele gosta de falar, pode ser o Cristiano. Vendo? Pode Foi ser, tô de acordo. por unanimidade. Porque eu falo demais e eu tenho essa... É porque a gente que é protetor, a gente fica muito sufocado, gente. Muito sufocado. Então, a gente quer falar o tempo todo sobre os desafios. E foi falado no início sobre leis, etc e tal. E, assim, gente, só quem passa mesmo, quem resgata, quem pega e vai, tem um abrigo e tal, e sabe como que é. E não é associação, você não pode receber emenda parlamentar, a gente estava falando da dificuldade jurídica. É muito complicado. Isso eu já falei, a Laisa sabe, quem estava antes na primeira live do Instituto Arbo, da chamada dos bichos, eu expus isso. Pô, você tem que ter 7 pessoas para constituir a associação, você tem que ter um estatuto. O advogado, eu falei agora, junto com um grupo aí, um advogado me cobrou R$3.500 para poder fazer o estatuto. Aí eu consegui o estatuto através de um gabinete de deputado que não foi reeleito, mas acabou não indo para frente. Aí você tem que pagar R$1.500, quase R$1.500 de cartório. E no cartório, isso quem me falou, eu consegui o contato. Quem fez o estatuto foi ela é advogada e contadora. E ela me mostrou, eu estive lá com ela no Barreiro, e ela me mostrou a quantidade. Ela cuida assim, de dezenas, se não centenas de associações, de igreja, das mais variadas. E ela falou, Cristiano, olha, se tiver se um S estiver errado e o cartório falar, olha, não passou, você vai voltar para trás, você vai voltar e vai ter que fazer tudo de novo, cara, e vai ter que pagar de novo. Então, assim, aí, por exemplo, a minha cunhada, que mora no interior, 400 quilômetros daqui, ela ia fazer parte da associação, ela assinou e não ficou legal. Eu falei assim, não está batendo, isso vai ser barrado lá. Enfim, gente, aí acabou que eu perdi o prazo, o deputado não foi eleito. Então, assim, é muito complicado, é muito burocrático. Aí é questão de leis, é questão da gente exigir dos deputados federais, porque é uma lei federal, né? A associação é federal, então... Você tem que ser, depois que você constituiu o CNPJ, conseguiu passar por todos esses trâmites, você tem que ter lá, como é que fala, utilidade pública municipal, estadual, e depois de estadual, 1 ano depois, você tem que ser, Brenda, se eu estiver falando bobagem, isso quem me falou na ocasião foi o assessor do deputado, tá? 1 ano depois, utilidade pública federal, para começar a receber. Enfim, gente, é extremamente complicado. E eu soube recentemente de uma associação que recebeu R$100.000, e eu fiquei assim, vibrei ao mesmo tempo, mas enfim, eu fiquei, gente, R$100.000, a gente pelejando para poder conseguir, sabe, uns negócios assim, um Simparic, 2, 3, é um negócio estranho. E então eu fiquei, poxa, e aí essa pessoa que conseguiu, eu fiz o contato com essa pessoa, falou assim, Tiana, e não é assim, você tem que empenhar, o deputado estadual tem que empenhar para pedir, você tem que, não é, eu preciso de R$20.000 para estruturar o meu abrigo. Não é assim, não é extremamente difícil. Então, você tem administrativo difícil, você tem as leis que te impedem disso, foi como eu falei no grupo, né? O pessoal, gente, você constituiu, o cartório te deu o CNPJzinho lá de associação, a partir daquele momento você já pode correr atrás, você não tem que ficar esperando a utilidade pública municipal e estadual, é para dificultar, e a gente faz um trabalho voluntário. Tem os picaretas, mas a gente faz um trabalho voluntário. Então, assim, o deputado tal vai destinar R$50.000 para o Cristiano da É Nóis Bicho. Vou visitar seu abrigo, eu quero fiscalizar, vá lá, eu quero nota fiscal de tudo. E tá, beleza, tá aqui, vem conhecer. Eu acho até importante, né? Enfim,
essa parte do que foi dito aí. E eu queria muito falar, mas muito falar do que foi dito no início, pelo amor de Deus, sou sufocado. Gente, leis. Não adianta criar leis se o Estado não tem condições de fiscalizar. Ah, foi criada uma lei que o cachorro não pode ficar acorrentado. Legal. Eu denunciei um depósito de material de construção, que o cachorro fica lá das 7 da manhã às 6 da tarde preso num metro de corrente. A Dema esteve no local, assinou um termo e tchau e bênção. O cachorro está lá do mesmo jeito. Ah, tem uma lei que a pessoa que atropelar um animal e não prestar socorro paga R$1.000 de multa. O cara vai preferir pagar R$1.000 de multa do que 10 mil de veterinário. E aí, você vai fiscalizar? Quem que vai cobrar? Quem que vai fazer alguma coisa? Ninguém. Aí você questiona o criador da lei via Instagram. Primeiro que não é o próprio criador que faz, o deputado, o vereador que vai lá e responde. A assessoria simplesmente não sabe responder. Então, o Estado tem canil municipal? Vai levar para onde? Você vai levar para... Aí nós temos aí um hospital público que está super lotado, está cheio de deficiência, cachorro chega lá com tumor, sai de lá falando que está tudo bem. Enfim, a realidade da proteção animal, ela é assustadora. Eu vi um comentário de uma menina falando que em Santa Luzia os cachorros estão apodrecendo. Isso é fortíssimo. Para a gente que tá na causa animal, pegando cachorro de rua, levando e tal. Eu tenho hoje, eu sei que tem gente que tem mais, Dona Tereza, Dona Graça, que eu sei que tem 100, mas enfim, mas os meus cachorros, eles estão lá, gordinhos e tal, meu abrigo, mais de 50, quase 60 cachorros na minha responsabilidade. Eu tenho uma madrinha que me ajuda na ração, por quê? Eu já tentei, até comentei no Instagram da Seda, falei, olha, gente, se um dia eu não tiver condições de tratar dos meus cachorros, eu preciso sofrer uma intervenção. E eu não tenho problema com isso. A minha chateação é o seguinte: vocês vão pegar. Vem o poder público, pega meus cachorros, tá lá saudável não, tá lá aparentemente saudável, faz um teste de leishmaniose, positivo para leishmaniose e eutanásia. Não é? Aí quer dizer, eu tenho 10 cachorros no meu abrigo com leishmaniose. Vamos fazer o exame. Eu vou fazer, gente, eu não tenho mais condições. Eu vou lá no Ministério Público, intervenha no meu abrigo, por favor. Por favor. Ah, beleza. Aí vamos lá, vamos fazer o teste. Ó, tá aqui. Nós temos lá o Snoopy. Bitela, forte, gordo e tal, tomando aluprinolzinho. Não, positivo. Eutanásia. Eutanásia. Não quero saber se você vai sofrer, se vai... Não, eutanásia. O poder público não disponibiliza e não tem condições de suprir as leis que são criadas. Isso é bobagem. E ninguém fala nada, e fica só assim. Aí o vereador vai lá, o deputado cria a lei. Ah, que bonitinho, parabéns. É melhor do que nada? Primeiro você tem que ter condições. Como é que a gente vai criar uma lei se a gente não tem destino para os animais? O cachorro foi atropelado. Aí o cara não prestou atendimento. O cachorro está atropelado. Aí o protetor vai lá, pega, leva para a clínica, fica devendo lá 6, 7 mil. Às vezes, quando tem conta, né? Porque quando não tem conta, faz eutanásia. Eu tive que eutanasiar um cachorro com sinomose, porque você não tem como tratar um cachorro. Já que tinha um cachorro com sinomose, eu não tenho. Eu falei assim, um cachorro jovem, assim, meu amigo, falei com o cachorro, conversei com o cachorro. Eu, infelizmente, não tenho. E eu não posso te soltar na rua. Você vai deixar um rastro de sinomose na rua, vem outros cachorros. Então, eu me senti responsável assim, eu não posso soltar esse cachorro. E eu, ao mesmo tempo, não tenho condições de tratar. Então, o que eu vou fazer? Eutanásia. Estava lá, mas ele estava assim, estado lá, sabe? Eutanásia. Aí, para muita gente, nossa, é um absurdo, cuida do cachorro, pede vaquinha. Falar é fácil. Obrigada, Cristiano. O grupo se sentiu contemplado com as discussões, que bom. Eu posso Próximo só falar grupo. uma coisa? Claro, Perla, por favor. Porque eu já tive na pele do Cristiano, então eu sei o que ele está passando. E aqui em São Paulo, para eu conseguir uma audiência com o vereador, são 3 meses. É muito pior. Em São Paulo, cidade grande, você esquece. Você é só mais um no meio da multidão. Então, eu não conto com o poder público. Mas, por exemplo, se o Cristiano tiver alguém intervir no seu canil, como você falou, se você sendo ONG, você vai ter lá no seu estatuto para onde tem que ir e o que tem que ser feito. Você não fica na mão. Então, eu tenho um grupo de ONGs que a gente deixa para o outro, para a gente nunca ter que sofrer com isso, que se eu morrer amanhã, eu tenho que ter gente para me substituir e eu tenho, se acontecer alguma coisa com a ONG, ter o plano B. Então, Cris, você fala, é muito difícil montar o estatuto. O meu voltou 3 vezes, eu paguei R$3.000, é 1.000 para cada mexida do estatuto, é um inferno. Mas é uma vez só, você se profissionaliza uma vez só. Eu tive esse negócio do Simparic, dos produtos, não sei o quê. A MSD, agora que eu sou CNPJ, ela consegue me doar. Eu ganhei 1.200 vacinas antirrábicas
da MSD, porque eu tenho Perla, depois você me CNPJ. permite uma pergunta. Claro. Então, assim, você se profissionalizar com o CNPJ não é pensando na emenda, porque aí eles vão dar se eles quiserem. A causa animal, segundo o último. Eu posso passar para vocês, eu deixo com a Laís aí é o relatório de índice do brasileiro de doações, o nosso está em nono. Então, assim, as pessoas têm outras causas para doar. Nós estamos. Então, por isso que nós temos que nos unir e fortalecer. Então, você se tornando um CNPJ, vamos supor, se você colocar assim, aconteceu alguma coisa com meus 60 animais tutelados, vai para a Catland, vai vir para mim. Sabe? Vai vir para uma ONG que é perto de você, vai vir para alguém que você conheça, não ficar à mercê ou esperando deles. Não vem. 10 anos que eu sou CNPJ, nunca veio. Eu tirei em 2014, tentei emendas, tentei não sei o quê. É uma burocracia tão grande que eles não querem que isso aconteça. Então, assim, aqui em São Paulo ainda tem os bonitinhos que acham que recolher um bicho da rua, ai, que lindo, olha, tira fotos, 50 mil seguidores, é fortinho, é malhado, ai, eu tenho olho verde, eu salvo os bichos. E efetivamente, a gente que está no background fazendo de real, salvando, esses caras aí que aparecem na mídia, depois eles deixam um gato lá, ó, que tem um gato lá que está sobre a minha tutela 6, 7 meses, nunca deram um pacote de ração. Então, assim, é muito oba-oba nas redes sociais, a gente que faz o grosso, por isso que é importante que é horrível, isso que você está falando é o que eu senti, mas a gente teve que se profissionalizar, porque hoje eu consigo empresas que me ajudem. Hoje eu consigo descontos por eu ter o CNPJ de ONG para fazer compras de ração, mais ainda do que se vamos supor, se eu compro na Royal uma ração que o veterinário tem 20% de desconto, eu tenho 35% por ter o CNPJ. Então, assim, existem vantagens. Não fica só nessa de tirar o CNPJ para pegar a emenda, porque você fica louco, porque se o cara não te dá, o cara não se reelege, muda o mandato, vem um cara que está cagando para a proteção animal, que é o mais fácil de acontecer, né? Porque eles entram no poder público não para ajudar, eles entram para se beneficiar, beneficiar os familiares, beneficiar coisa. Eu tinha um antigo gerente meu do Sebrae que entrou para a política e ele tinha que meio que vender o que ele queria ser, que fosse aprovado, ele tinha que também aprovar coisas que ele não queria aprovar. Então, é um meio que um coluio, sabe? Eu já fui convidada para ser vereadora, mas eu falo, eu tenho esse perfil, eu prefiro fazer o meu, ninguém. E tá aqui com pessoas como vocês, que de verdade passam a aflição, sabe? Eu senti nas tuas palavras agora a aflição de você falar, É. eu estou aflito porque eu quero fazer e não tenho como. É exatamente a sensação que eu tenho. Por isso que eu falo muito de burnout, de perda, porque assim, hoje eu tenho pessoas. Quem é a minha família hoje? São as pessoas que estão aqui, vocês, que estão fazendo a mesma coisa que eu, que entendem, porque eu não tenho outro assunto. E eu nem quero ter outro assunto, eu tenho propósito, né? É um legado que a gente desenvolve e que as pessoas, nossa, como você é monotemática, só fala de gato, só fala de cachorro, só fala de bicho. Mas é a minha realidade, é o que eu vivo, é o que eu transpiro. Então, Cris, o que eu penso é assim, vale a pena se profissionalizar, te falando para quem já esteve no seu papel e com a mesma aflição que você está. E não pensa no poder público, cara. Sério, de verdade, era isso que eu queria falar. Desculpa que eu também falo bastante. Ótimo, Perla. Depois você conta um pouquinho da sua experiência, inclusive com essa rede que você criou, né? Que eu acho que é muito legal trazer isso para as pessoas. Alguém falou que queria fazer uma pergunta para a Perla. Podemos, Lohane? Não, Eu, Laiane. Laiane. Não, vamos fazer sua pergunta, depois o grupo expõe a discussão dele. Sim, inclusive para a Perla e para a Brenda, né? Que a gente ficou em terceira alteração do estatuto que a gente está fazendo esse ano, a gente ficou na dúvida, porque a gente fala quando fala em dissolução, que os bens eles vão para um outro CNPJ. Mas e como a gente coloca com vidas? Para quem vai os animais? Em caso de dissolução, em caso de um voluntário ali que, né, que dá lar temporário e ele vem a óbito, porque a gente às vezes acha que a gente é eterno, né? E isso é uma questão difícil de tratar dentro da OSC, né? Porque todo mundo fica assim, ai, não tem isso e tal, mas em caso de solução, para onde vai os animais? Como que a gente coloca isso no estatuto? A gente ficou numa discussão de como colocar isso no estatuto, porque quando a gente fala de bens é fácil, passa para outro CNPJ.
Mas e as vidas, e os animais? Então, Eu essa deixo é uma dúvida. para Brenda responder essa parte do estatuto, depois eu te conto como a gente faz na Catlane. Já para responder, ou você vai fazer as duas perguntas? Bom, já que você fez essa pergunta, vamos deixar a Miriam falar e que aí você. Tá. Miriam está com a mãozinha levantada aí, que aí a Brenda e a Perla complementam. Seu microfone está desligado. Tá, você tem que clicar no microfoninho aí para abrir ele. Estão me ouvindo Aí, agora? sim. Está me ouvindo? Sim, Na verdade, eu queria reforçar aquilo que o Cristiano falou, que a gente tem 1 milhão de leis e que poucas funcionam. Na minha cidade, a gente tem muita lei boa, muitas leis municipais boas de proteção animal, que se funcionassem, com certeza, eu acho que pelo menos 50% dos nossos problemas nós não teríamos. Mas aí o que acontece? O vereador faz a lei, é aquele oba-oba, foto, aprovei, fiz a lei. Aí precisa que ela seja regulamentada. O executivo precisa fazer um decreto regulamentando. Não faz. Ou quando faz, alega que não tem fiscal suficiente. Resumindo, a gente tem a lei, mas ela não funciona. Nós temos como fazer alguma coisa contra isso? Tipo assim, alguém pode cobrar do executivo a falta do funcionamento dessa lei, a falta da regulamentação dessa lei? A minha Eu posso pergunta é essa. só te abrir assim, uma coisa muito rápida por uma experiência própria, né? Eu participo de muito coletivo para formação de lei. Tenho muitas frustrações com isso, porque às vezes eu descrevo um projeto de lei que, por exemplo, foi o banco de ração que eu vi numa cidade de Jundiaí, em São Paulo, interior de São Paulo. Existe lá um banco de ração, achei fantástico a ideia, fui lá, conversei com as pessoas, conheci. Aqui tem e não funciona também. Então, e formulei, falei, tem São Paulo, gente. Os protetores estão morrendo de fome. Eu vou visitar a protetora que tem, ela vai buscar aquelas verduras no fim da feira, porque ela se alimenta daquilo, porque o único saláriozinho dela mínimo vai para comprar ração para os bichos, e ela fica a semana inteira comendo folha. Então, assim, eu vejo as situações, né? Então, eu fico muito indignada e vou atrás. Aí, bati nos trípolis, os 3 trípolis, e fui na Lesp em São Paulo, e fui na Câmara dos Vereadores, bati na porta de todo mundo, ninguém quis. Aí achei um vereador do PSOL, falou: vamos tentar para a cidade? Eu falei: vamos. Escrevemos, passamos. O Bruno Covas, bonitão, né, o de gravata. Não, não grava isso, Perla, que eu vou falar agora. Eu estava gravando, ele não grava isso que eu vou dizer, sabe assim, o estrelinha? Ele queria assinar a coautoria. Vou assinar a coautoria do seu projeto, fantástico. Olha, que não sei o quê. Levou para o plenário, tive voz no plenário, que coisa linda. Você recebe plaquinha, até hoje, antes da pandemia. Aliás, foi 3 meses antes da pandemia e não rolou até hoje. Então, assim, é frustrante, é terrível você ver isso. E sabe como a gente está conseguindo mover para que fazer o executivo assinar? Tem plataformas como a Avaz, você já ouviu falar? Aquelas plataformas que fazem, elas escrevem um documento e se chama petição pública. Ah, sim. São documentos que, aliás, várias plataformas têm agora e que elas escrevem um texto, você acha uma pessoa no meio jurídico que escreva bonito, dizendo o que a gente precisa. E você joga isso na internet e eles vão passando, e você vai passando via redes sociais, Twitter, assine aqui, assine aqui. Quando você tiver um X de assinaturas, depende para cada projeto, você impulsiona isso e leva para o executivo e fala: olha, as pessoas estão se unindo querendo que isso aconteça. É uma coisa que funcionou, por exemplo, numa lei que eu ajudei a fazer sobre cemitérios, né? Porque como eu trabalho muito com gato e nos cemitérios tem muito, então sinalizar, né? As coisas, então sinalização de cemitério, a gente fez isso, a gente fez uma petição pública, mandamos para essa plataforma, ela começa a distribuir. Aqui no Vila Elisa tivemos, acho que precisava de 15 mil a 17 mil assinaturas, a gente conseguiu 18, sabe? Passou um pouquinho. Fomos lá e pedimos para que eles fizessem. Aí a prefeitura foi lá e forjou todas as plaquinhas, e hoje todos os cemitérios municipais têm as informações de como tratar os animais que vivem lá. Então, assim, pequenas conquistas, grandes derrotas, e
e de sabores, mas é uma forma. Agora, não sei, acho que a Brenda vai falar alguma coisa, né, mais jurídica, mas eu falo de vivência. As minhas maiores experiências são de vivência mesmo, de ponta de. Eu falo que eu sou a centroavante, chega em mim e faço gol. Eu Brenda, queria depois também você... fazer umas considerações sobre isso depois. Claro, Pode falar, doutora. pode falar. Eu queria só falar sobre um caso, assim, muito está se falando da questão política, né? De contar com a ajuda de políticos e tudo. Trazendo para o meu lado, que é o que eu conheço, a realidade que eu conheço um pouco mais, né? Não muito, mas assim, o papel do Ministério Público é esse, né? É garantir que os direitos sejam observados. Então, por isso que eu falei no início, procurem pelo promotor de justiça da sua cidade. O Ministério Público, como eu acho que todas as classes, reflete um pouco a nossa sociedade, então não vai ser todo promotor que vai ter essa causa como uma prioridade e tudo, mas eu acho que é importante levar isso ao Ministério Público, que aí ele vai identificar que aquilo é uma demanda que existe naquela cidade, isso é importante. E aí, o que acontece? Teve um caso que eu trabalhei lá em Bocaiúva, a lei, até que a gente já tem uma lei até boa, se ela fosse cumprida, a gente já estaria num nível muito melhor. Por exemplo, a nossa lei de crimes ambientais já fala que um animal em situação de maus tratos, ele deve ser apreendido e deve ser encaminhado ao local adequado. Tá lá, artigo 25, parágrafo 1º e 2º. Só que isso não é feito por quê? Porque não existe esse local adequado. O que eu fiz? O que eu fiz em Bocaiúva? Eu entrei com uma ação e pedi, e por causa de uma cachorra que foi resgatada em situação de maus tratos e foi levada para uma oficina. Dessa oficina ela fugia e eram pessoas que tentavam cuidar dela, só que ela estava começando com uma piometra, enfim. O que eu falei? Não, não tem condição. Entrei com essa ação para Pretinha e para fazer com que a prefeitura de Bocaiúva fosse obrigada a cuidar dela, levar ela para o local adequado, providenciar tratamento médico veterinário, castração, enfim, tudo extensivo a todos os outros animais em situação de maus tratos e de abandono. O juiz deu, e aí, a partir disso, eu comecei a cobrar, só que eu saí de Bocaiúva. Aí, hoje, coincidentemente, a protetora de lá, que é a presidente da PAB, me ligou e falou: olha, tá cheio de cachorro com sinomose aqui na praça, o que dá para fazer? O que eu falei com ela? Você pode procurar agora a nova promotora, mas ao mesmo tempo ela já é constituída. Aí era nesse ponto que eu queria chegar, a importância dos protetores também se organizarem, porque a associação ela pode ir a juízo para cobrar o cumprimento da lei também. Então, às vezes, não precisa ficar na mão do promotor em si. Às vezes, o tempo do promotor não é o tempo que a gente quer, às vezes é tanto serviço. Então, assim, você se constituir enquanto uma associação, você pode entrar, tem essa previsão na lei da ação civil pública, você pode ir a juízo e cobrar esse tipo de coisa. E foi a orientação que eu dei a ela. Você pode procurar pelo Ministério Público, o Ministério Público está aí para isso. Mas você, como uma associação, você também pode entrar com o cumprimento dessa sentença, porque ela já pediu, a prefeitura não fez amigavelmente. Você pode entrar em juízo e pedir que o juiz determine que a prefeitura recolha esses animais, porque ela já tem o respaldo dessa decisão anterior. Então, assim, é isso que eu queria trazer. Talvez a Brenda pode trazer também isso, a Perla pode contar se já teve alguma experiência, se já chegou a entrar com alguma ação judicial nesse sentido, mas a forma que a gente tem de fazer hoje, cumprir a lei que a gente tem hoje, assim, via de regra, indo na justiça. A gente tem outros mecanismos também, recomendação, tentar um acordo e tudo mais, mas ir à justiça é algo que as associações já podem fazer. O problema é constituir a associação, porque na prática é custoso. Eu sou protetor independente, eu preciso de mais 6 pessoas. Eu preciso de mais 6 pessoas. E assim, eu moro num bairro na qual eu não tenho pessoas que se interessam, assim, a ponto de... Eu tenho uma conhecida na causa animal, que não mora no bairro, que eu expliquei a situação. Olha, eu quero me tornar associação para poder fazer alguma coisa dentro do meu bairro a princípio, quem sabe no futuro. Ah, tá, o que você precisa? Aí, ela não me conhece pessoalmente, ela não é minha amiga pessoal, nada disso. Ela é uma protetora que de vez em quando até me ajudou com os resgates e tal. Enfim, na hora que eu falei, eu vou precisar do seu CPF, sua identidade, assinar, blá, blá, blá. A pessoa já pensa, bom, eu não conheço o Cristiano, vai que esse cara pega lá 50 mil reais, dá o cano e some e eu tô lá como... Sabe? Então, assim,
na teoria, igual a Perla falou, é interessante, legal, mas para a gente, nós temos aí vários protetores, não é fácil. Na prática, gente, na prática não é fácil. Você tem que ter um advogado, por exemplo, o estatuto, você tem que ter um advogado que faça o estatuto. Você tem que ter aí, posteriormente, você tem que pagar um contador para poder tomar conta das contas da ONG. Aí, beleza, bacana e tal. Mas você tem que pagar um cartório. Isso devia ser irrisório ou gratuito até, porque a gente está fazendo algo que era do Estado. O Estado. Então, assim, doutora Marcela, na prática, isso é extremamente complicado. É claro que eu tentei me tornar associação, justamente, não foi só avisando. Eu queria fazer, Perla, até porque eu tenho um certo esclarecimento também, procurar apoios com empresas, sabe? Eu, como CNPJ. E eu falei com alguns políticos, assim, venham visitar meu abrigo, pelo amor de Deus. Vejam a precariedade que é, mas não é porque eu quero. Olha isso, eu não dou conta. Aí eu estou no bairro, e, assim, eu olho um cachorro, igual eu peguei esses dias aí, o Ariel estava aqui na minha esquina. O cachorro da pele e osso, leite positivo, e eu passei assim, não dá para deixar para trás. Eu simplesmente não consigo, foi o que a Perla falou. A gente está aí sobrecarregado, e assim, eu não consigo. Claro que, gente, é preciso que as pessoas... Doutora Marcela hoje atua na promotoria, como você mesmo disse, desculpa, foi protetora lá antes, né? Enfim, na prática é muito complicado. Uau. Vamos. Brenda, você tem algo a complementar? Você quer trazer mais alguma coisa desse assunto? A A gente Brenda tem que ouviu. falar sobre como que coloca no estatuto quando o que faz com os animais. Isso. Só complementando, né, essa indignação aí do Cristiano e dos demais, né, na fala aí, assim, gente, infelizmente, a maioria das nossas leis para proteção animal é uma letra da lei que não funciona na prática, infelizmente. E, assim, né, eu acho que o nosso papel, enquanto atuante, enquanto protetor, enquanto pessoas que estão ali, né, que luta por essa causa, é não desistir, porque grandes mudanças elas aconteceram a longo prazo e grandes mudanças aconteceram porque pessoas não desistiram. Então, assim, foram citados vários meios aqui de cobrança. E dentro desses meios de cobrança já citado, assim, o que eu vejo como mais eficaz é o bater na porta. Então, assim, é você insistir numa denúncia, direcionar direto para a Polícia Civil ou para a Polícia Ambiental, ter ali qual que é a letra, o artigo mesmo da lei que vai falar, não pode sim, você vai fazer isso, você vai fazer assim. É ir lá no gabinete e falar assim, olha, você colocou esse projeto de lei aqui, mas na prática não é assim que funciona. A gente tem que mudar isso, tem que adequar isso, porque a lei ela existe, mas ela pode ser modificada. E a gente tem que trazer isso para debate. Essa ideia da perla de assinaturas, eu tenho visto que tem funcionado muito. Acaba que o número grande, vultuoso, né, de assinatura impacta na imagem dos deputados, dos políticos propriamente dito. Então, assim, é cansativo, tá? Mas a gente não vai conseguir êxito se a gente desistir. Então, assim, o que a Perla falou é muito legal da gente se apoiar nesse sentido de não deixar uns no caminho, né? Que se a gente anda junto, vai todo mundo chegar ali no objetivo que a gente quer. E sobre a questão do estatuto que perguntaram, é um ponto super legal. Eu vi só uma associação preocupada com isso. Quando da dissolução a gente fala de bens móveis, né, de propriedades imóveis também, mas a gente esquece ali da vida, né, que são os animais. E a gente teve um caso bem legal que aconteceu em Belo Horizonte, assim, que infelizmente o desfecho foi triste e bom, porque uma pessoa teve que assumir toda a responsabilidade dos animais por causa de uma dissolução, de um afastamento de gestão. Então, a minha sugestão é no artigo, quando você fala não de patrimônio, mas você vai criar um novo tópico, você vai falar do bem-estar animal. E aí, no caso de dissolução, você vai ter que pensar em estratégias de como colocar. Se acontecer, os gatos vão para fulano de tal, e pode ser específico, tá, gente? A gente pode... as regras do estatuto, por isso que eu falei para ter muito cuidado no texto do estatuto, porque são
os nossos combinados. Então, a gente pode colocar ali o que a gente quiser, né? Desde que não seja proibido pela lei. Então, a gente pode colocar essas regras e colocar de uma maneira bem específica mesmo um tópico. Se quiserem, me mande um e-mail que eu mando esse modelo dessa organização que eu fiz, desse tópico específico para ser inserido no estatuto, no caso de dissolução, o que acontece com os animais. Além Ô, de Brenda, Oi. você tinha colocado para mim o seu e-mail, mas desapareceu do chat. Então coloca de Tá aqui de novo, porque eu novo. já perdi. Porque eu vou mandar Combinado. com certeza para você, Isso. tá? Me manda que aí eu mando esse modelinho para você. Tá. Ah, achei que era você que estava falando. Que linda a sua preocupação, e eu acho que é uma preocupação de todos nós. Eu não posso ter uma gripe que eu falo, meu Deus, o que vai acontecer? É uma coisa, eu acho que todo mundo tem essa preocupação. E o que a gente faz? A gente formaliza, por exemplo, todos os voluntários que querem que o animal venha para nós, porque é muito fácil a pessoa falar, me dá o seu estatuto aí, que quando eu morrer, eu vou passar para vocês, sabe? Então todo mundo aqui se preocupa. Senão a gente não estaria nem aqui, né, Tati? É, a gente, é, a gente fala assim, ó, se um dia a Catland ganhar um imóvel, é fácil, né? Ah, ganhou um imóvel é muito fácil. Transfere, é papel, acabou. Mas e os bichos, né? Tanto que na pandemia teve dois casos, né? Na pandemia morreu muita gente, né? Muito idoso, o idoso tem muito gato, e a gente chegou a 420 animais. Então, assim, em questão dos primeiros 3 meses da pandemia, 6 meses da pandemia, a gente aumentou em 1/3 a quantidade. Então, financeiramente, a gente quase quebrou. E aí eu dormia, acordava assim, de sobressalto. E aí a gente chegou a pensar, ó, eu tenho 400 gatos, 400 voluntários, é um voluntário para cada gato, vou colocar as coisas num store, guardar assim numa garagem, tudo que a gente tem, esperar essa pandemia passar e com um gato na casa de cada pessoa, porque a gente não vai poder pagar aluguel. Então, assim, é uma coisa tão absurda que você fala, não dá tempo de escrever no estatuto isso, porque são coisas que a gente não espera, né? São intempéries da vida. Só que, por exemplo, para a morte por exemplo, um voluntário, ele é idoso e ele tem 7 gatos. Ele faz um documento formalizando um e-mail com cópia para todos os parentes, deixando o telefone e tudo mais. Se acontecer tal coisa, entra para a tutoria da Catland, sabe assim? E a Catland, se acontecer alguma coisa conosco, vai para uma outra ONG co-irmã nossa, que tem acho que uns 15 anos de existência. E a gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo esses documentos, né, que são adendos, que vai fazer para que a gente possa se precaver de qualquer coisa que possa acontecer. Porque ninguém. Gente, vocês no litoral, não sei se vocês viram aqui de São Paulo, teve uma quantidade de chuvas absurdas no litoral norte. O pessoal do Grade foi para lá e veio animais para a gente com lama, que a gente não conseguia tirar lama, assim, você falava, é um gato ou é um tronco de árvore? De lama, e são desastres que você não espera, e os bichos vêm para sua tutela, então a gente tem também, em termos de transferência de posse, a gente tem que se munir juridicamente para que a gente possa se ajudar. E é isso. E a gente É. conseguiu advogado pro bono. Eu vi que alguém aqui do Ceará falou que conseguiu também. A gente conseguiu advogado pro bono. E a gente vai tentando se ajudar e vamos fazendo. É isso. É lá, Tati. Obrigada, Perla. Laura, está com a mão levantada, vou pedir para falar bem rapidinho para a Não, gente vai ser tentar. rapidinho. Na verdade, assim, eu queria só fazer uma intervenção, que a Perla falou um pouco de captação de recursos, que é uma demanda nossa aqui na associação. E aí eu queria depois, Perla, se for possível, você deixar seu telefone, seu contato, para a gente fazer um networking, porque, de certa forma, eu compartilho da sua opinião em relação às emendas. É um território que a gente acha que é fácil de acessar, mas depende de muitos vieses, e que então a gente tem que se profissionalizar de outra forma. E você colocou algumas questões que eu acho que pode ser muito legal para a gente, se a gente puder trocar uma ideia, informações com pessoas jurídicas, sabe? E aí, se a gente puder conversar um pouquinho depois, porque eu não sei se dá tempo aqui agora, né? Mas Não, até mas um cada assunto legal, cidade. né? Sim, não, e cada cidade tem o seu. Às vezes vocês estão falando uma coisa aqui que eu sinto a prefeitura mais perto de vocês, o Ministério Público mais perto. Aqui em São Paulo é tudo mais disperso, mas, por exemplo, eu tenho mais recursos, eu tenho como fazer um boletim eletrônico por internet, então eu tenho facilidades que às vezes eu nem posso falar, porque eu não sei se na cidade de vocês tem. E como eu vejo que o contrário, né? Porque São Paulo, o Brasil é uma cidade imensa, com várias
Então, tem várias prefeituras, né, que têm as suas leis, então a gente pode conversar depois em separado, eu acho até melhor. Deixei aí no chat meu e-mail, meu telefone, e aí a gente vai trocando figurinhas, né? Uma ajudando a outra, todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém, ninguém larga a patinha de ninguém. Eu tinha comentado com a Laura no grupo anterior, né, que a gente formou, que pelo segundo ano as OSCs aqui, as OSCs de Ipatinga, receberam emendas através do recurso do Fundo Municipal de Saúde pelo segundo ano. E meu trabalho é justamente cuidar dessas emendas, né? Então a gente, quando eu entrei no finalzinho do ano passado, que eu peguei, né, para poder ajudar a ONG nesse sentido a administrar o recurso, como que fazia para gastar o dinheiro, quais eram as diretrizes. Então, assim, era tudo muito novo para a gente. Então, eu tive que ralar bastante, ler bastante, correr atrás, ir no setor de convênios, perturbar o pessoal, porque a gente tem dificuldade, né? Para tudo que se vai comprar, 3 orçamentos, para tudo que se vai fazer, né? Você não pode sair do projeto, você tem que estar alinhado ali com o projeto. E o nosso recurso, ele vem do Fundo Municipal de Saúde, então a gente tem que estar alinhado, né? Que é um recurso da saúde, em ações de saúde. Então, sim, foi um desafio muito grande, eu acho que todas as ONGs passam por esse desafio, né? Essa parte que eu, por exemplo, eu não sou a protetora ali do resgate, que faz resgate, a minha parte administrativa, é a parte burocrática, é a parte do projeto. Então, assim, mas eu me esbarrei muitas vezes em dificuldade, a questão política. Esse ano, o secretário, né, mudou de secretário de saúde, ele não queria que esses recursos fossem do Fundo Municipal de Saúde, e não queria a proteção animal. Então, assim, a gente se esbarra em muita coisa e bate-papo como esse nos deixa fortalecido, faz a gente trocar ideia, faz a gente sair mais forte, né? E são várias questões, é muito assunto. Deixa seu telefone também, Laiane, pra gente Deixa trocar assim. ideia. Vou mandar agora meu e-mail e meu telefone no chat. Incrível, porque o que você está falando, Laiane, por exemplo, a proteção animal, a gente vai ter que adequar os nossos estatutos para entrar para meio ambiente, saúde e educação. A gente vai ter que Sim, adequar, porque antigamente não era entendido que a gente estava permeando tudo isso, e a gente permeia tudo isso, a gente pode ter uma verba da educação para mover panfletos, para ter gente para fazer livros sobre informativos sobre castração. Como a gente não está na saúde, se o que ele falou, está espalhando leishmaniose na praça, tá, sabe, agora esporotricose em gatos, e os problemas incríveis que a gente tem de zoonoses, que você fala, gente, a cidade está voltando raiva. Como que a gente não está na saúde, né? E como a gente não está no meio ambiente também? isso. E a Tudo gente teve permeando que fazer tudo. adequação no estatuto para poder escrever um projeto para semente, porque não Sim, tinha no nosso estatuto, né? Então, legal. assim, é muita informação e a gente tinha um prazo curtíssimo para poder fazer. É um recurso, a gente pagou aqui 4 mil em torno para, né, mexer no estatuto, 2 mil de advogado e 1.700 de cartório. E a gente, assim, né, não tinha informação, hoje a gente tem a Brenda, né, que se colocou à disposição para a gente consultar, mas eu tive que ralar muito, correr muito atrás de artigo, a gente, tipo assim, adequar, ter lá um artigo com relação a princípios fundamentais de contabilidade, que não tinha, para receber o recurso esse ano no município, a gente teve que fazer essa adequação. Então, assim, a gente tem pouca informação, né? A gente não... Então, assim, isso aqui está acontecendo realmente é um bate-papo muito importante, tem muito assunto para a gente falar disso aí. Bom, gente, que bom. Quando a gente sai de um momento desse com um gostinho de quero mais, é um bom sinal, né? Assim, eu acho que foi um momento de muitas trocas. O tempo é curto. Acho que no próximo nós vamos convidar a Perla para contar a trajetória, a experiência, como que, né, a Catland vem conseguindo aí tantos parceiros. Eu acho que a Perla trouxe uma coisa e para mim ficou muito na fala de todos, né? Assim, temos que nos unir. E a Perla falou uma coisa que é usar o melhor que cada um pode contribuir. Nem todo mundo vai saber fazer marketing, nem todo mundo vai saber cuidar dos animais, mas um sabe bordar, o outro sabe, né, sabe fazer um bolo, o outro, então, eu acho que é usar o que somar para todo mundo que tem o mesmo propósito.
Bom, e em nome do Instituto Aba, eu fico super feliz. Ficamos meia hora a mais do combinado. Acho que no próximo nós já vamos colocar 2 horas de programação para a gente não ficar feio com atraso. Não, 2 horas e meia. Maravilha, Cristiano. Vamos fazer isso. Você tem muita coisa boa para compartilhar com a gente também. Eu acho que E tem que ter mais, desculpa aí, eu acho que não só a questão de mais tempo de horas, mas mais vezes esse diálogo para a gente interagir mais, ter mais informações, a gente precisa disso, sabe? A gente fica muito perdido, a gente tem muita coisa para fazer, a gente é muito sozinho. Eu sou muito sozinha aqui, eu estou conseguindo as coisas, mas assim, tô ralando demais, estou muito cansada, sabe? A gente monta a associação, mas quem faz as coisas mesmo é só a gente, não tem mais ninguém. A associação está ali, mas ó, as pessoas mesmo não ajudam, porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer isso. Mas, por exemplo, eu sou presidente da associação, eu faço tudo, meu trabalho é 24 horas. Então, assim, a gente fica muito cansada, sabe? E aí, se a gente tiver mais esse diálogo com vocês para nos orientar mais, eu acho que de repente a gente consegue caminhar melhor, avançar mais, com menos desgaste, sabe? Porque é muito desgaste, é muito sacrifício para a gente. Então, foi muito legal, foi muito importante esse bate-papo aqui, ouvir muita coisa legal e saber que o que eu passo, muitos aqui passam, o Cristiano passa, eu passo aqui, né? A gente tem aqui hoje 26 animais, que é tudo tirado do bolso do meu marido, e eu me dedicando com a clínica, eu consegui uma parceria com a prefeitura, mas um valor pequeno, mas pelo menos para caminhar, então já está ajudando. Mas a gente precisa disso, sabe, Paty? Brenda, desse apoio de vocês aí, é isso, para não estender mais, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? obrigada, Conversando. Elisângela. Não Obrigada a pode vocês. deixar que a gente vai colocar isso na nossa lista já. Eu vou até compartilhar aqui no chat um link para vocês fazerem a avaliação do nosso encontro de hoje, né? Vocês podem copiar e fazer com o tempo e deixem lá suas sugestões. Vai ter um que bom, que pena, que tal, que foi bom, que pena que não teve, que tal para o próximo. A gente quer mesmo ouvir para aprimorar, né? Agradecer muito aí a participação de todo mundo, a Perla, que trouxe, compartilhou muita coisa, a Brenda e a doutora Marcela, que, né, disponibilizou também esse tempo, que representa aí o Ministério Público de Minas, que vem fazendo um trabalho também tão pioneiro na causa animal, e a gente vê também esse desejo de fazer a diferença, esse desejo de contribuir na ponta. A gente vê isso com a doutora Luciana e compartilhamos isso também com a doutora Marcela nessa experiência de Bocaiúvas. Então, assim, muito obrigada. Estou vendo 2 mãozinhas levantadas, vou deixar as mãozinhas levantadas aí para a gente encerrar. Se quiser falar, pode falar rapidinho para a gente seguir. Eu queria só pedir, assim, depois posso mandar por e-mail e tudo, algumas outras pautas que eu acho que talvez sejam importantes, né, para a proteção individual, para a proteção, para a associação, né, de algumas orientações. Aqui em Nova Lima, a gente está tendo um problema muito grande de abandonos de pitbull em situação de rua, né? Então, acaba que sobra para o protetor e o protetor não tem onde colocar, porque nem sempre são animais de fácil convívio e os animais atacando animais em situação de rua, atacando pessoas. Então, assim, de orientações para onde a gente corre, de quem que a gente cobra, né? A gente sabe que é obrigação do município, mas como a gente cobra do município isso? Nova Lima não tem um abrigo, graças a Deus, mas ele precisa ter um espaço para casos específicos. Então, um desses casos é sobre pitbull, e o segundo, igual a Perla falou, a questão das zoonoses, principalmente da esporo, né, em animais em situação de rua. Fica difícil para um protetor individual resgatar um gato com esporo e pagar aí 2, 3 meses de internação numa clínica, né? Fica pesado. Você pagar barato R$100 a diária, é 3 mil mês. Quem é que vai conseguir fazer uma dívida de R$9 mil?
né? Então, para onde a gente também corre para cobrar do município uma atitude né, para o que fazer, né, relacionado a esses animais. Eu acho que a gente precisa também dessas orientações, assim, né? Ótimo. E coloque Tá aí, bom? na hora que você for fazer a avaliação, pode colocar sugestões, vai ter um que tal tratar esse assunto, né? Que tal? Podem colocar que a gente O, quer muito a Combinar. contribuição de o, vocês. o bom de São Paulo é que a gente tem ONGs específicas. Então, tem uma ONG só de pitbulls, a Pizza Lays. Eu posso falar com a Lê para a gente fazer uma palestra aqui. Ele dá instruções sobre pitbull. Ah, e tem um lugar onde tem muito coelho. Eu posso trazer alguém de ONGs de coelho, tanto aqui do Brasil como de fora, para falar a realidade de especialistas mesmo, né? ONGs especialistas, essas coisas de fauna. Eu tenho muito contato com mata ciliar, tenho muito contato com ONGs de cavalo, tenho muito contato com ONGs, assim, santuários. Então, eu acho que a gente pode trazer essa pauta e falar específico de cada caso e a gente ficar munido, né, de sabedoria, porque com saber a gente se vira melhor, né, do que no escuro. Então, me coloco à disposição também para falar. Eu tenho o Microcosmo, que são gatos, né, muito específico, mas eu estou muito em rede nacional de contatos com outras ONGs e posso ajudar. Me coloco à disposição também, tá o meu telefone lá e me chame. Perla, conhece alguém ali? Eu posso não saber, mas eu conheço quem conhece, sabe aquilo? E a gente vai montando essa rede aí. Maravilha. Obrigada. Aí, todos, assim, já está bem claro que a proteção animal está sufocada, né? E por isso que passou 40 minutos ali, 30, era 9 horas, 9h15, e estamos caminhando, porque a proteção está sufocada. E isso, essa live, esse evento que estamos aqui participando hoje, isso pode se tornar algo muito maior, né? Porque a proteção está sufocada. E a participação da doutora Marcela, do Instituto Arvo, que foi o criador, é mega importante, porque a gente não tem uma válvula de escape, a gente não tem uma instituição, a gente não tem algo, tipo assim, a gente quer falar, na verdade a gente quer gritar, né? E a gente não consegue, porque no Instagram, nas redes sociais, é ok, mas assim, tem muita gente que não sabe o que está fazendo no Instagram, né? Como eu falei, então isso é mega importante. Patrícia, mega importante, mega importante. Laisa, mega importante. Doutora Marcela, mega importante. Isso poderia acontecer mais vezes, mesmo que alternadamente, tipo, quem participou dessa não participa da outra, para não ficar muito tumultuado e tal. Porque, assim, olha aí, a galera que está precisando falar, e assim, não tem tanta gente aqui hoje, tá? Divulgado no Instagram, se você parar para pensar se assim, a galera tivesse participado, nós teríamos hoje 50 pessoas aqui, ou mais, né? Tem muita ONG, e o que mais tem, gente, é a associação de uma pessoa só. Tem muita associação de uma pessoa só. Muita. Eu seria uma. Enfim. As Isso. equipes. Maravilha. Tem muita coisa a ser Semana dita. que vem a muita gente coisa a ser espera dita. vocês aqui novamente. Tivemos vários inscritos. Eu posso participar? A Laisa não vai me bloquear? Claro. Sério? Não Laisa, vai. Laisa Você será promete muito não. bem-vindo. Vou com você, Laisa. Eu fiz Eu tô aqui no a inscrição. Eu fiz a inscrição só para hoje, com medo de ser bloqueado na próxima. Tá liberado. Venha. O BIP tá liberado. Fica tranquilo. Desculpa, Venha. gente. O link é o mesmo e a pauta é outra, mas todos são muito bem-vindos. Pena que, assim, tivemos vários inscritos, né? Tivemos mais de 50 inscritos, mas o importante é que quem está aqui está entregue. Eu acho que o papo de hoje foi muito rico e espero que tenha deixado aí uma sementinha em cada um, e essa troca é o mais rico de tudo, né? Mais do que a gente escutar, é a gente trocar experiências que, com certeza, o que um faz, o outro não faz, pode começar a fazer, e assim a gente vai tecendo essa grande rede, né? Bom, pessoal, acho que é isso, já são 20 para as 10. Eu acho que precisamos encerrar. Agradeço imensamente a todos aí pela participação. Uma boa noite. Beijo, gente. Tchau, Obrigada. gente. Boa Até noite. semana que vem. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada.